A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 3 e versículo de número 5, que diz assim: Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração. Perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste o filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio de um povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente decida entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: Já que me pediste essa coisa, e não me pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pedistes eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus se agradou do pedido de Salomão. Deus, ele perguntou para Salomão: o que queres que eu te dê? Se hoje Deus te fizesse essa pergunta, o que era que você diria ao Senhor? O que era que você pediria para Ele? Você pediria algo que seria para a glória do nome dEle? Ou você pediria algo que seria para o seu próprio deleite, para a sua própria vontade, para os seus próprios desejos? Aqui a gente observa que Salomão fez um pedido que agradou a Deus. Por quê? Porque Salomão, ele queria fazer as coisas que Deus havia designado para ele fazer com excelência. Mas Salomão sabia que ele não passava de uma criança, ou seja, que o entendimento que ele tinha, não é que ele era criança nessa época, mas é porque o entendimento que ele tinha era pouco, ele se achava incapaz. E existem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus tem uma grande obra na sua vida, Deus tem algo grande para fazer contigo, mas você se acha incapaz. Eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus: comece a pedir a Ele sabedoria, comece a dizer: Senhor, os planos do Senhor são maiores e melhores do que os meus. Humanamente falando, eu olhando para minha situação, eu não tenho estrutura, eu não tenho sabedoria, eu não tenho inteligência, eu não tenho eloquência para viver aquilo que o Senhor disse que eu viveria. Porém, se o Senhor está dizendo, eu te peço que o Senhor me capacite. Era isso que Salomão estava dizendo. Eu quero que o Senhor me capacite para a obra que o Senhor destinou para a minha vida. O que Deus diz para você através dessa palavra é que o que Ele tem destinado para a sua vida é muito maior e muito melhor, e por isso muitas vezes te assusta. Porque o que Deus queria de Salomão assustava ele, e não era para menos, né, irmãos? Ele ia conduzir um povo, segundo ele mesmo disse, que não se podia contar. Era um povo muito grande, era um povo muito numeroso, e sem falar que era o povo de Deus. Era uma grande responsabilidade que estava nas mãos de Salomão. E através dessa palavra, eu vejo o Senhor entregando uma responsabilidade nas mãos de alguém. Mas junto com a responsabilidade, vem uma berabacantarastriando, vem uma pergunta do Senhor para você: o que queres que eu te dê? O que é que você precisa? Oh, minha filha, quando Deus fala assim: oh, meu filho, não peça ouro, não peça prata, porque isso é acréscimo. A palavra do Senhor nos deixa claro que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a rabaia canta, e a sua justiça, deia cair, e as demais coisas serão acrescentadas. Não se preocupe que se você buscar fazer a vontade de Deus, se você buscar agradar ao Senhor, as coisas que você precisa, Deus vai acrescentar na sua vida. Você observa que Deus se agradou tanto do pedido de Salomão que Deus disse para ele. Que Deus se agradou porque ele pediu aquilo.
Não pediu para ele aquilo que era para os seus próprios deleites. Salomão não pediu seus próprios desejos, suas próprias vontades. Mas Salomão quis que o Senhor desse sabedoria a ele, para que ele pudesse conduzir o povo que Deus havia confiado nas mãos dele. Declare comigo: eu creio que Deus vai me capacitar para viver o que ele tem para minha vida. Eu creio que Deus vai me capacitar para viver o que ele tem na minha vida. O que Deus tem na minha e na sua vida muitas vezes nos assusta, mas nós precisamos entender que quem nos capacita é Deus. É quem capacita a gente para viver os sonhos, quem capacita a gente para viver os projetos, quem capacita a gente para viver o sobrenatural é Deus. Sabe por que tem muita gente que fica assustado com o que Deus designa para a vida dele e para a vida dela? Porque pensa que a sua própria força vai conseguir vencer, que a sua própria força vai conseguir ir, e que Deus está dizendo que você vai pela sua própria força, mas não é isso, meu irmão. O que Deus está dizendo é que você vai, como ele já te fez promessas, que você vai viver o que ele falou, mas que ele vai te capacitar. Porque a capacidade, a capacitação na vida de Salomão não foi dele. A sabedoria que veio sobre ele não era dele, mas era de Deus. Você observa que até a riqueza que Salomão teve foi Deus que deu para ele. O Senhor disse para ele que se agradou do pedido dele, porque ele não pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos inimigos dele, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, ou seja, para que ele tivesse um reinado de retidão, para que ele viesse julgar com justiça. Quando eu peço, Senhor, me capacita para o chamado, me capacita para aquilo que o Senhor tem para a minha vida, Deus, ele vai me capacitar, mas juntamente com a capacidade que ele vai trazer para a minha vida, ele vai trazer também acréscimos. É isso mesmo, Deus é Deus que arabacantarai, acrescenta na minha e na sua vida. Deus é um Deus que traz para a nossa vida além do que nós podemos pensar, imaginar ou até mesmo sonhar. Salomão pediu para Deus, sabe o que? Sabedoria, entendimento, mas Deus deu para ele muito mais. Deus disse para ele: eu vou te dar riquezas que não vai ter ninguém igual entre os reis por todos os seus dias. Eu vou te enriquecer, eu vou te prosperar, eu vou lhe abençoar, porque eu me agradei do seu pedido. Então peça aquilo que é para a glória de Deus. Não se ajoelhe para ficar: ah, Deus me deu um carro, me deu uma casa, ah, Deus, eu quero mudar de vida. E não é pecado você estar pedindo isso, mas eu estou dizendo o quê? Que quando você pede algo, isso aqui é um mistério de Deus revelado dentro da palavra. Quando você pede algo que é para a glória de Deus, é diferente. Quando você pede: Deus, me dê saúde para eu fazer a tua obra, ô minha irmã, Deus olha para você e te dá além. Por quê? Porque você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. Deus, me dê saúde, Deus, me dê vigor, me dê ânimo para que eu possa orar pela minha família, pela salvação dos meus filhos. Deus te renova. Não pense você que a obra só é feita lá na igreja, só é feita na rua ou na internet, não. A obra é feita dentro também da sua casa. Quando você ora pelos seus, o Senhor te abençoa. É isso mesmo, o Senhor abençoa a sua vida, porque ele está vendo que você está orando pela sua família e cuidando do seu primeiro ministério. Tem gente que diz assim: mas eu não tenho cargo nenhum, irmã. Mas, irmã, eu vou na igreja assim, sento no banco, vou embora, mas eu não tenho uma obra para ser feita. O Senhor está dizendo: você não tem família, não? Ore pela sua família. Isso também é fazer a obra. Tem gente que pensa que fazer a obra só é ficar andando pela rua aí, mas não é somente isso. Fazer a obra é você estar apto, é você estar preparado para falar a palavra de Deus onde você estiver, no seu emprego, na empresa onde você está, no meio dos seus parentes, na sua rua, no meio daqueles que você tem oportunidade de conversar. Mas o Senhor, ele diz para você através dessa palavra: peça para que eu te capacite. Declare comigo: meu Deus está me capacitando, e junto com a capacitação ele também está me abençoando. O meu Deus está me capacitando, e junto com a capacitação ele está também me abençoando. Deus capacitou a Salomão para viver o que Deus havia destinado para a vida dele, mas Deus também abençoou a Salomão. Deus deu além do que ele pediu. Deus quer dar para pessoas que estão me ouvindo agora além do que você pede, além do que você cantará, imagina, além do que você sonha, mas depende de você, depende de quais serão suas prioridades. A prioridade de Salomão era reinar com excelência, a prioridade de Salomão era reinar com justiça, era abacantarai, era reinar em retidão.
gratidão. É isso mesmo, ele quis agradar a Deus. E Deus, logo, meu irmão e minha irmã, abençoou a ele. Todas as vezes que eu priorizo Deus na minha vida, Deus abençoa o meu casamento, Deus abençoa o meu ministério, Deus abençoa os meus filhos, Deus abençoa os meus celeiros, a minha saúde. Deus nos abençoa, irmãos, quando a gente prioriza Deus. E o Senhor está chamando pessoas aqui a priorizarem a Ele, a priorizarem o que Ele tem para você. Não ache, meu irmão e minha irmã, que você é incapaz, porque se o Senhor te chamou, Ele te capacita. Eu vejo Deus através dessa palavra capacitando pessoas, capacitando para viver os propósitos, capacitando para viver os projetos, capacitando para viver aquilo que o Senhor preparou para você. Deus preparou para você e ninguém vai poder tomar, ninguém vai poder usurpar. É teu. A capacitação de Iracai Arrasto vem de Deus para a sua vida. O Deus que te capacita está aqui neste lugar e me trouxe aqui para te dizer que Ele vai te entregar além do que você precisa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque estar sempre em oração. Busque estar agradando a Deus. Busque estar glorificando ao nome de Jesus. Não é sobre você deixar a sua casa bagunçada, suas coisas sem fazer, para você ir para a igreja achando que você está fazendo a obra com sabedoria, sendo uma pessoa excelente na igreja e na sua casa, você sendo uma pessoa totalmente diferente. Não, mas cuide primeiramente da sua casa, porque o seu primeiro ministério inicia dentro da sua casa. Tem muita gente que não gosta de ouvir isso, mas é uma realidade e eu não posso deixar de pregar a verdade. O nosso primeiro ministério inicia em casa e depois na igreja é a extensão do que você é em casa. Mais tempo você passa onde? Em sua casa ou na igreja? O certo é na sua casa. Se você está passando mais tempo na igreja, tem alguma coisa que está estranha, né? Então, que a gente possa, meu irmão e minha irmã, assim valorizar, sabe, a presença do Senhor, porque a presença do Senhor, ela habita dentro de nós. Valorize o que Deus tem. Senhor, se eu tenho um chamado para a minha vida, mas me ensine como dividir as coisas. Eu preciso cuidar da minha família, que é o meu primeiro ministério, e eu preciso também cuidar lá do ministério da igreja. Alguém me confiou um cargo, eu preciso dar o meu melhor, mas eu não posso esquecer do meu primeiro ministério, que é a minha família. Salomão teve sabedoria. E tem muita gente perdendo a sua família, perdendo o seu casamento, perdendo a sua casa por falta de sabedoria. O Senhor não veio para destruir as famílias, mas Ele veio para unir as famílias. A família é projeto de Deus. Eu não sei para quem é esta palavra, mas Deus está falando contigo e dizendo: peça sabedoria para você saber como dividir as coisas. Peça sabedoria para que eu possa te capacitar para o chamado que eu tenho para a sua vida, porque o restante eu trago como acréscimo para a sua vida. Eu te abençoo, eu te prospero, eu abro as portas, eu não deixo nada faltar. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de você. Declare comigo: eu vou cuidar das coisas de Deus e Ele vai cuidar de mim e da minha família. Eu vou cuidar das coisas de Deus e Ele vai cuidar de mim e da minha família. Cuide de orar, cuide de louvar, cuide de jejuar, cuide de fazer um propósito com Deus, cuide de ler a Bíblia, que você vai ver Deus mudando a sua história, mudando a sua vida e o nome do Senhor sendo glorificado. Salomão pediu sabedoria. Salomão pediu algo para glorificar o nome do Senhor. Hoje o Senhor te pergunta: o que queres que eu te dê? Qual é o seu pedido? Peça algo que vá glorificar o nome de Deus, porque o restante Ele acrescenta na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Oh Deus, obrigada, porque o Senhor é Deus que fala conosco de maneira clara, de maneira que nós podemos entender, Pai, porque o teu trabalhar é diferente, Ramandacaia rasto do nosso. Ah, Pai, eu tenho certeza e tenho convicção, Pai, que os teus planos são maiores e melhores. Por isso, meu Deus amado, nós pedimos que o Senhor nos capacite para aquilo que o Senhor tem na nossa vida, porque o Senhor nos capacitando e a gente fazendo a tua vontade, a tua obra, o teu querer, Pai, o Senhor acrescenta o que a gente precisar na nossa história.
Que a gente entenda, Pai, que é necessário buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O reino dos céus nós precisamos buscar e as demais coisas o Senhor acrescenta. Nos dá sabedoria para cuidarmos daquilo que nos pertence e, primeiramente, para cuidar do nosso primeiro ministério, que é a nossa família, Pai. Para que a gente possa, meu Deus, ter um lar abençoado e que esse lar abençoado seja uma extensão das tuas bênçãos sobre a vida de outras pessoas. Pai, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti, vai dando uma novidade de vida para eles, Pai, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, cura, liberta, restaura, restitui, traz assinatura, causa, ganha justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Senhor, e eu te agradeço, crendo na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que o que Ele tem preparado para você é muito melhor. Não fique focando somente naquilo que é material, mas foque na prioridade, que é a presença do Senhor, porque o restante Ele acrescenta na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.